Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao PLE, o período letivo especial das nossas aulas de bioquímica da UFRJ Campus Macaé. Hoje nós vamos falar sobre glicólise e gliconeogênese, ou seja, metabolismo de carboidratos simples, dando uma pequena introdução ao metabolismo e falando especificamente sobre essa via de degradação e de síntese de glicose. Então, sem mais delongas, vamos à nossa tela. Essa aula hoje especificamente eu vou dedicar a um amigo muito especial, um amigo que estudou comigo no LQFPP, que foi o Laboratório de Química e Função de Proteínas e Peptídeos. Vou falar mais especificamente dele, Thiago Mota Venâncio, o campista, o cara que foi fazer o seu pós-doutorado, seu doutorado e seu pós-doutorado no MIT, lá nos Estados Unidos. Então dedico essa aula a ele. É um cara muito gente boa, amigo do coração, um cara que sabe tudo de bioinformática. Então, Tiagão, essa aula é para você. Sem mais delongas, vou compartilhar então a minha tela e a gente fala um pouquinho então sobre uma introdução do metabolismo para a gente introduzir essa aula. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre o metabolismo é que existem funções específicas, né, para que o metabolismo funcione como a gente conhece, né? Entre essas funções está obter energia química pela degradação de nutrientes ricos em energia. Isso responde uma pergunta que é, citando Lavoisier, né, a energia não é criada do nada, ela é transformada. Então, o que se pergunta é geralmente o seguinte: de onde vem a energia necessária para a quebra? Essa energia importante para a quebra dos nutrientes, né? Essa energia para que você consiga então quebrar ligações covalentes. Essa energia vem de algum lugar. No metabolismo a gente vai ver de onde ela vem. Outra coisa, converter moléculas dos nutrientes em unidades fundamentais precursoras das macromoléculas celulares. Isso já tem uma dica. Então, como a gente disse que essas coisas não são criadas do nada, elas vêm de algum lugar. De onde? Se você se alimenta, né, se a célula é nutrida, são as macromoléculas que vão ser desmontadas para gerar moléculas novas. E durante esse desmonte, você quebra ligações covalentes, libera energia. Então, essa energia que você libera da quebra das ligações covalentes será utilizada para a produção de novas macromoléculas. Isso é extremamente importante porque é isso, você encarando o metabolismo como um sistema fechado. Então, quebrou macromolécula, liberou energia essa que vai ser utilizada para a formação de novas moléculas, né? de moléculas que são provenientes de subunidades, né, precursoras, ou seja, da quebra de nutrientes já existentes. Dessa forma, então, precisamos reunir e organizar essas unidades fundamentais em componentes celulares, né, para que depois você sintetize, né, ou degrade as biomoléculas necessárias às funções especializadas da célula. Então, é um conjunto de reações que vão estar acontecendo ao mesmo tempo, mas eu digo todas as reações de degradação ou em compartimentos, né, diferentes, para que as reações de síntese não ocorram ao mesmo tempo, para que isso não vire um looping, né? Você quebrar uma macromolécula no mesmo local, né, no mesmo espaço celular, onde sintetiza-se novas macromoléculas da mesma origem, isso é o que não acontece. Então existe toda uma regulação para que quando vias de degradação estiverem ativas, as vias de síntese estarão inativas e vice-versa. Então o metabolismo ele é bem regulado, isso é muito legal. Basicamente você tem três estágios, né, do catabolismo dos principais nutrientes que são os liberadores de energia. Então no primeiro estágio você tem uma quebra importante de proteínas, né, polissacarídeos e lipídios. São as grandes macromoléculas que foram faladas lá na primeira parte da bioquímica. Depois que isso acontece, essas macromoléculas geram subunidades menores. Proteínas geram aminoácidos, polissacarídeos vão gerar monossacarídeos. Neste caso, na aula de hoje, seria, né, o monossacarídeo principal, que é a glicose, que controla grande parte do metabolismo dos outros carboidratos, e lipídios vão gerar glicerol e ácidos graxos. No fim das contas, então, o que a gente está fazendo? Está pegando macromoléculas e gerando subunidades primordiais da quebra dessas macromoléculas. Isso é que é o importante. Então, isso será utilizado como um quebra-cabeça agora para sintetizar novas macromoléculas quando isso for necessário. Então, você quebra moléculas maiores gerando moléculas menores. Aí, tudo isso, no fim das contas,
vão acabar gerando componentes comuns às três vias metabólicas. Ou seja, né, você gera no fim das contas uma molécula chamada acetilcoenzima A. É o destino final, digamos assim, da degradação de grande parte dos nutrientes. E, obviamente, cada micronutriente tem suas particularidades. Aminoácidos vão ter como subproduto de degradação o grupo NH3. Né? Se você pega o esqueleto do aminoácido para gerar outras moléculas, até carboidratos depois, você tem que lidar com um subproduto da degradação, que é o grupo NH3. Ele pode se acumular no organismo gerando amônia. Isso não é interessante. Existe uma via de depuração dessas coisas que a gente vai observar lá fora. Toda molécula de carboidrato simples, quando quebrada, ela gera piruvato, ou seja, moléculas de açúcares simples, como a glicose, vão gerar piruvato, e no final o piruvato também se transformará em acetilcoenzima A. Esqueletos gerados de degradação de proteínas, ou seja, aminoácidos, depois de se derivarem do grupo NH3, também vão ser transformados em acetilcoenzima A. E os lipídios, que vão gerar glicerol e ácidos graxos, né, o glicerol acaba se transformando em piruvato ou regenerando a molécula de glicose, mas o ácido graxo, depois da beta-oxidação, vai gerar acetilcoenzima A. Então, a acetilcoenzima A é uma molécula importante, principal, como via de entroncamento, digamos assim, das outras vias metabólicas para, durante a quebra, você ter um intermediário comum entre todas elas, que é o acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A, então, tem um destino final para descarboxilação, é uma molécula de dois carbonos, ele vai entrar no ciclo de Krebs, né, e lá você tem, então, várias reações que vão acontecer para a liberação de água, CO2 e energia. Então, no final, resumindo isso tudo, dessas três fases, você tem esses estágios de quebra de macromoléculas para a geração de energia que vai ser utilizada lá na frente depois, segundo a necessidade da célula. Então, é mais ou menos isso que acontece. Existem moléculas que são sinônimo dessa energia que a gente tanto fala, porque quando a gente fala energia parece que fica uma coisa meio abstrata, digamos assim, mas existem, né, moléculas simples que são sinônimos, que são referências no que nós chamamos de energia dentro da bioquímica. Tá? Entre elas, flavina adenina dinucleotídeo, também conhecido como FAD. Essa molécula ela pode estar na forma reduzida, totalmente reduzida, oxidada, semi-reduzida, enfim. Isso na cadeia transportadora de elétrons é muito importante para que você tenha um acoplamento de reações para no final você gerar, né, uma molécula extremamente importante, a gente vai falar dela daqui a pouco. Tanto o FAD quanto o NAD, a nicotinamida adenina dinucleotídeo, ele também pode se apresentar na forma oxidada, reduzida, semi-reduzida, enfim. Você tem essas moléculas extremamente importantes que carregam pares de elétrons, que lá na cadeia transportadora de elétrons vão ser extremamente importantes para a geração da molécula que vai falar agora, que é o ATP, adenosina trifosfato. Moléculas que conservam energia, ou seja, quando eu falo de energia em bioquímica, eu estou falando dessas moléculas, NAD reduzido, que é o NADH, o FAD reduzido, que é o FADH2, e o próprio ATP, digamos assim, seria uma moeda energética dentro da bioquímica diretamente relacionada à condição de ter energia. Ela com 3 moléculas de fosfato, moléculas muito importantes, que no metabolismo vão fazer toda a diferença quando essas moléculas forem retiradas do ATP e transferidas através de enzimas para outros nutrientes. Isso vai fazer muito sentido agora quando a gente estiver falando de glicólise. Mas no fundo, né, essa molécula de açúcar, a gente vai falando do metabolismo do açúcar, ou seja, da quebra do açúcar para começar, e aí você tem uma molécula principal, né, uma molécula que inclusive regula níveis de hormônios, como a insulina, né, glucagon, que é a molécula de glicose. Lembra que a glicose é uma exose, né? Ela se apresenta na forma cíclica, né? Ela fechadinha com 6 carbonos, né? Um pirano. Essa molécula ela pode, quando estocada, né? Ela pode ser estocada na célula animal e na célula vegetal, na forma de amido na célula vegetal e de glicogênio na célula animal. Ou ela pode sofrer uma oxidação pelas vias das pentoses, né? Gerando inclusive moléculas com alto poder redutor, me refiro a uma molécula chamada NADPH, vocês vão conhecer ela em reações de biossíntese, ou simplesmente, né, serem oxidadas diretamente, gerar o tal do piruvato, que a gente tanto fala, já ouviu falar dele algumas vezes. Mas então essas moléculas têm vários destinos, e cada destino, na verdade, cada via dessa tem um nome, tá? Então a molécula principal,
que a gente está falando que é a glicose, né? Quando você quebra ela, gerando piruvato, esse piruvato pode ter destinos que dependem de vias fermentativas, gerando lactato, etanol, enfim, mas a quebra da molécula de glicose, gerando energia, o nome dessa via, como o próprio nome sugere, chama-se glicólise, ou seja, quebra da molécula de glicose. Essa molécula pode ser regenerada a partir de precursores, inclusive não glicídicos, mas quando você pega isso aí e você regenera, você pega subprodutos da quebra, junta isso, digamos assim, e você reconstitui a molécula de glicose, de novo, né, o nome dessa via é chamada-se de gliconeogênese, ou seja, criação da molécula de glicose outra vez. No fundo, o nome que a gente fala é esse. Mas a própria molécula de glicose, como eu falei para você, ela pode ser transformada em glicogênio. Ou seja, quando você sintetiza o glicogênio, quando você pega a subunidade de glicose, que é um monossacarídeo, gera esse grande polissacarídeo de origem animal, você está falando de uma via chamada glicogênese, ou seja, a geração de glicogênio. E quando você obtém a molécula de glicose, não de fontes externas, mas sim da quebra desse estoque que existe no tecido muscular, que existe no tecido hepático, ou seja, quando você quebra o glicogênio para gerar glicose, quando você pega esse polissacarídeo e gera de novo o monossacarídeo, o que você tem é uma coisa chamada glicogenólise, ou seja, quebra do glicogênio. Cuidado com esses nomes, né? Porque eles têm o prefixo idêntico, que é glico, e só o sufixo que muda, e dependendo do que você está falando e da literatura que você lê, então você já sabe que cada uma dessas coisas se relaciona a um destino específico da molécula de glicose. Fica essa dica. Né? Então, na via glicolítica, entrando nela propriamente, a gente vai ter como resumão o seguinte: você pega um açúcar cíclico, né, de 6 carbonos, você, ao final de várias reações, você vai ter como subproduto dessas várias reações 2 moléculas de 3 carbonos cada, chamada de piruvato. Então, uma molécula de glicose gera 2 moléculas de piruvato. Uma molécula de 6 carbonos geram 2 moléculas de 3 carbonos. Durante essa quebra, como um saldo final, porque você vai ter a utilização de moléculas de energia e depois você vai produzi-las em dobro, enfim, mas o fato é que você então vai gerar 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Esse seria o resumo, o saldo energético dessa brincadeira. Entra uma molécula de 6 carbonos, geram-se 2 moléculas de 3 carbonos, ou subprodutos da degradação de glicose, e durante essa quebra também são gerados 2 ATPs e 2 NADHs. Então a gente vai esmiuçar esse negócio aí para saber de onde vêm essas coisas e durante o passo a passo como é que isso funciona. Então, a glicólise, segundo as literaturas mais clássicas, ela pode ser dividida em 2 etapas. Uma etapa que é uma etapa de que você prepara a molécula de energia. A molécula de glicose, perdão, a molécula de energia. Você prepara a molécula de glicose onde você investe energia. Quando a gente diz agasto, na verdade a palavra correta seria investimento. E depois a liberação de energia, onde você tem esse saldo que eu mostrei no slide anterior. Então, para isso você vai investir um pouquinho de energia, vai gastar um cadinho de energia, mas essa molécula, então, no final das contas, vai gerar o dobro do que você gastou. Esse é o grande detalhe. Então, a gente vai ver como é que funciona isso. Tá? Na primeira etapa, a glicólise, né, na primeira etapa da glicólise, a molécula de glicose ela vai ser duplamente fosforilada, tá? Gerando um isômero dela, digamos assim. Né? A glicose será transformada em frutose e ela será fosforilada em 2 dos seus carbonos. Tá? Então, por isso, glicose, depois de algumas reações, lá no final das contas, gera frutose 1,6 disfosfato, ou seja, 2 fosfatos na posição 1 e na posição 6. Depois, durante essa quebra, você investe 2 ATPs, porque a pergunta é de onde virão os fosfatos que estarão incorporados à molécula de glicose, que já não é mais glicose, é frutose, ela vem do ATP. Então, o adenosina trifosfato, 2 moléculas de ATP vão transferir seus fosfatos com a ajuda de algumas enzimas para a molécula de glicose, que agora já é frutose, e ela sai dessa reação
como cada ATP do seu fosfato, né, cada um deles vai se transformar em um ADP, adenosina difosfato. Então, antes ele era tri, e agora ele é di, significa que um desses fosfatos foi parar em algum lugar, foi parar onde da molécula de glicose. Né? E depois, essa molécula duplamente fosforilada será quebrada ao meio. Um fosfato por um lado e um fosfato por outro. Durante essa quebra, cada pedaço adota uma configuração espacial diferente e no fim das contas o seu metabolismo, ou seja, as enzimas conseguem lidar com uma dessas situações, que é a forma com que uma das partes acabou se transformando, acabou adquirindo nessa forma, então é de gliceraldeído 3-fosfato. A outra forma, que é de hidroxicetona-fosfato, o metabolismo não tem aparato enzimático para lidar com ela. Dessa forma. Então, o que o metabolismo faz? Ele pega de hidroxicetona-fosfato, dá uma isomerizada nele, né? E se transforma, então, em outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Então, agora você tem duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. E aí, daqui para frente, como as reações ocorrem em duplicata, em algumas literaturas você vai ver um ramo só, mas com um número 2x, ou seja, multiplicado por 2, porque o que acontece com um lado acontece com o outro. O que está acontecendo com o lado esquerdo acontece com o lado direito. Então, no fim das contas, cada ramo desse será capaz de produzir 2 ATPs, né, através da incorporação de fosfatos inorgânicos em algumas reações, e cada molécula dela gera um NADH. Então, no final, quando você faz as contas, e no final, né, não esquecendo disso, cada molécula dessa gera um piruvato, né, vira uma molécula de piruvato. Então, no fim das contas, o que você tem? Você tem um investimento lá em cima, mas ele é compensado cá embaixo, porque você gera o dobro da molécula de ATP e ainda sai no saldo, né, com NADHs aí, que na cadeia transportadora de elétrons também serão transformados em ATP, mas esse é assunto para depois. Então, resumindo assim de uma forma um pouco mais esmiuçada, você tem essa reação acontecendo dessa maneira. A glicose é duplamente fosforilada, quebrada ao meio, e cada ramo desse gera essa quantidade de coisa que vocês estão vendo aí no slide. Então, agora a gente vai ver como isso acontece passo a passo, reação por reação, tá? E essas reações acontecem porque tem um motivo. E o motivo é você preparar a molécula, né, para que ela sofra descarboxilações, para que ela sofra fosforilações, etc, etc. Cada enzima vai ser responsável por uma etapa dessas coisas que vocês vão ver acontecendo. E agora, então, a gente consegue pegar essa via e esmiuçar ela passo a passo. Vamos lá? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, né? Você terá intermediários fosforilados durante essas reações. São 10 reações, se eu não me engano. Grupos fosfatos, eles acabam completamente ionizados no pH 7, ou seja, com carga negativa. Então, a glicose, uma vez fosforilada, ela não consegue sair de dentro da célula, mas ela fica retida na célula, ela é obrigada a ser reconhecida pelos sítios ativos das enzimas para que ela sofra oxidação. Né? Então, nesse caso, a fosforilação ela é um componente essencial para a conservação da energia, e você tem, né, estruturas que vão ser modificadas para o reconhecimento necessário, ajuste adequado, né, desses intermediários pelos sítios ativos das enzimas que vão trabalhar cada um desses componentes. Tá? Então, na primeira etapa, o que você vai ver é o seguinte: a primeira reação da via glicolítica. Uma molécula de glicose, né, sofre uma fosforilação. Né? O carbono 6 da molécula de glicose, mostrado aqui, ele será incorporado por uma molécula de fosfato, né? Ele ganhará uma molécula de fosfato que será cedida pelo ATP. Então tem uma enzima que faz isso, que é uma quinase. Guarda esse nome. Tá? Por quê? Porque quinases estarão envolvidas em reações onde existirão transferências de grupo fosfato com a participação do ATP. Tá? Então essa é a dica. Você perceba que essa reação ela faz com que essa molécula, através do sítio ativo dessa enzima e com a ajuda deste componente, que é o ATP, com a ajuda desta coenzima e deste cofator, né, essa reação então ela acontece. A molécula de glicose será fosforilada no carbono 6 e se transformará em glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato é o produto dessa reação.
Ela é uma reação que é gerenciada, guardem isso, por uma enzima quinase, uma exoquinase. Exo significa, né, que é uma quinase que pega esse açúcar de 6 carbonos, né, e transforma ele num açúcar fosforilado, né, glicose 6-fosfato. Fosforilação no carbono de número 6. Esse é o resultado da reação. E você terá aqui uma reação que ela é favorável neste sentido, no sentido da fosforilação. Se você tivesse que fazer essa reação ao contrário, outra enzima entraria nessa brincadeira aqui. Então, essa é uma reação favorável, terá um ΔG negativo. Tá? Na segunda reação, agora que a molécula está fosforilada no carbono 6, eu terei que dar um jeito, olha só que interessante, eu terei que dar um jeito para que essa molécula consiga ter um sítio nela que permita uma nova reação de fosforilação. Então, com essa configuração de pirano, não dá. Mas, se através de uma reação de isomerização, eu conseguir então colocar agora um carbono ali para fora da molécula, um carbono disponível para uma nova fosforilação, eu poderia fazer a próxima reação. Então, a segunda reação, na verdade, é uma preparação da molécula de glicose para que a próxima reação aconteça. Neste caso, então, você isomeriza, você transforma um pirano em um furano. Essa exose com 6 carbonos que tinha uma estrutura hexagonal, agora tem uma estrutura pentagonal, expondo, né, um novo sítio com carbono ali para uma nova fosforilação. Essa reação é favorável nos dois sentidos. O sítio ativo da fosfoexose isomerase, dessa isomerase, pega essa molécula, então, que está fosforilada e transforma ela numa molécula fosforilada, mas agora com outro sítio passivo de fosforilação também. Aqui temos então um cofator que é o mesmo cofator da reação anterior, que é o magnésio. Tá? Indo em diante, agora vamos para a terceira reação. E o interessante é o seguinte, a terceira reação ela é praticamente idêntica à primeira, porque agora você tem um novo sítio de fosforilação que permitirá que ele seja fosforilado. Como vocês viram na primeira, quem faz isso são quinases, é de se esperar que uma quinase faça isso na próxima reação. Então vamos ver se é isso mesmo, né? Olha lá. Nova quinase pega a molécula que está fosforilada no carbono 6 e fosforila ela de novo, agora no carbono 1, aquele carbono que ficou disponível na última reação. A enzima que faz isso também é uma quinase, ela é uma fosfofrutoquinase, porque tínhamos uma molécula de frutose fosforilada no carbono 6, frutose essa que vem da reação anterior, ela era glicose, né, ou seja, um pirano, agora ela é uma frutose, ou seja, um furano, que permitirá uma nova fosforilação no carbono de número 1, já que ela estava fosforilada no carbono de número 6, e agora temos uma molécula duplamente fosforilada, que beleza! Houve nessa reação também o fosfato oriundo, né, de um outro ATP. Então até aqui gastamos 2 ATPs. Saímos com 2 ADPs, ou seja, as moléculas cujos fosfatos foram incorporados na molécula de glicose. Por quais enzimas? Por quinases, porque quinases fazem isso. Pegam lá, né, um fosfato oriundo do ATP e levam lá para o seu substrato ou vice-versa. Tá? Então, fixou que agora temos uma molécula duplamente fosforilada. O que falta fazer com essa molécula agora? Quebrar ela ao meio e colocar um fosfato para cada lado. Tá? Então, essa molécula agora, então, na quarta reação, ela será quebrada em gliceraldeído 3-fosfato, ou seja, um ácido tricarboxílico, e um dihidroxicetona fosfato. Lembrando que eu só tenho um aparato molecular para lidar com essa daqui. Mas o metabolismo é esperto. Ele não vai jogar fora uma molécula fosforilada, afinal, essa fosforilação foi extremamente importante na primeira etapa da via glicolítica. Então, na verdade, agora a reação que vem a seguir é transformar gliceraldeído dihidroxicetona fosfato em outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Para isso você tem uma outra isomerase que transforma isso nisso daqui. E aí agora temos 2 moléculas para lidar com elas. Então, fechando a primeira etapa, porque a primeira etapa acabou, o que nós fizemos com a molécula de glicose? Nós preparamos ela para a segunda etapa. Como que ela foi preparada? Ela foi duplamente fosforilada. E para isso tivemos que investir, tivemos que gastar 2 ATPs. Entendeu? Então, indo adiante, né, o que nós temos aqui nessa primeira etapa é a dupla fosforilação. Agora, na segunda etapa, teremos 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Então, tudo que acontecer aqui
na verdade vai estar acontecendo duplamente, você vai multiplicar tudo por 2. Então, 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato terão incorporadas a sua estrutura moléculas de fosfato inorgânico, se transformando em moléculas duplamente fosforiladas. Seria o 1,3 bisfosfoglicerato. Só que nessa reação algo importante acontece. Você tem a redução de uma molécula de NAD que estava oxidada. Então agora você gera NADH, você gera 2 NADHs. E toda vez, guardem isso, toda vez que você tiver uma reação onde você for encontrar um NAD sendo reduzido, né, você terá a utilização de uma desidrogenase. Então as desidrogenases catalisam reações onde você precisa reduzir o NAD, transformando o NAD em NADH. Então, nessa brincadeira aqui, nós fomos capazes de gerar 2 moléculas de NADH, porque foram 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que passaram por essa incorporação de um fosfato, não mais vindo do ATP, mas sim de um fosfato inorgânico, aquele fosfato vindo do meio. E agora temos então o 1,3 bisfosfoglicerato. Guardou isso? Seguindo em diante, então, essa molécula agora, com a ajuda de uma quinase, fazendo o contrário, né? Ou seja, você terá então a retirada de um grupo fosfato da molécula que está duplamente fosforilada e você vai incorporar isso numa molécula de ADP, fazendo com que você gere ATP. Percebeu quanta coisa importante está acontecendo aqui? Nessa reação catalisada por uma quinase, agora nós regeneramos as moléculas de ATP. E como você multiplica tudo por 2, você gera 2 moléculas de ATP na verdade. Então olha só quanta energia você já tem no seu bolso. Você investiu lá na primeira etapa da via glicolítica 2 ATPs. Agora você produziu 2 ATPs. Então você pagou o que você investiu. E então você está com lucro de NADH. NADH, lembra que eu falei lá no início, é uma molécula energética extremamente importante. Ela lá na frente, na cadeia transportadora de elétrons, vai ser transformada em ATP. Mas por enquanto você já pagou o que você devia. Vamos supor que você ainda não tenha aparato enzimático, conhecimento para lidar com os NADH. Você já pagou o que você gastou. Agora tudo que vier é lucro. Então, nessa próxima reação você vai preparar de novo essa molécula para ela liberar outro fosfato para o ATP. Então, na próxima reação, o 3-fosfoglicerato vira 2-fosfoglicerato, ou seja, você muda o grupo fosfato de lugar com a ajuda dessa mutase. Né? Ela tem como cofator magnésio, olha como o magnésio é extremamente importante. Eu vou dar uma pausa aqui, quando você diz, precisamos adquirir na nossa alimentação sais minerais. Né? Você pega lá os complexos vitamínicos que você compra na farmácia, além das vitaminas hidrossolúveis, você tem um monte de íons, né? Você tem um monte desses sais minerais. Por quê? Porque esses sais minerais são utilizados como cofatores enzimáticos. Percebe a importância disso? Então aqui, para você ter essa reação promovida por uma mutase, você mudar um grupo fosfato de lugar, você precisa do magnésio. E nas outras reações você precisou também. Então, para você quebrar carboidrato, você precisa de magnésio. Se tiver carência de magnésio, não quebra carboidrato. Olha que interessante. Viu? Então, agora nós temos uma transformação dessa molécula com a posição desse grupo fosfato agora passível de ser liberado para que, com a ajuda de uma enolase nessa nova reação, você deixe realmente essa molécula bem exposta, digamos assim, e o restante do esqueleto, com a ajuda dessas duplas ligações bem rígidos, para que você se livre desse grupo fosfato esse, que na próxima reação vai depender de quê? De uma nova quinase. Olha que interessante, na 10ª reação da via glicolítica. Fosfenolpiruvato se transforma em piruvato, e agora você retira do fosfenolpiruvato esse grupo fosfato e leva para quem? Para o ATP. Você precisa de magnésio, de potássio, olha, e quem faz isso? Né? Essa é uma reação idêntica à primeira e à terceira da primeira etapa lá. Você faz isso, então, gerando moléculas de ATP. Só que agora você está multiplicando, lembra, tudo por 2. Ou seja, você agora tem lucro. Né? Você investiu 2 ATPs, produziu 4, né? Pagou os 2 do investimento e ficou com lucro de 2. Fora os juros. Os juros são os NADHs que você produziu lá na primeira reação depois da segunda etapa da via glicolítica. Viu que interessante? Então agora você tem essa molécula de piruvato aí que poderá ser usada lá na frente para outras coisas, gerando mais energia ainda. Mas se você fosse simplesmente uma bactéria em condições
anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio, você já teria retirado dessa molécula de glicose um certo percentual de energia. A molécula de glicose pode dar muito mais que isso, se você estiver na presença de oxigênio, mas vamos supor que não, né, que você parasse por aqui. Então o que você tem nessa brincadeira? Cada molécula de glicose gera 2 moléculas de piruvato. Investiu, gastou 2 moléculas de ATP. Gerou 2 de NADH, 4 de ATPs. Então o seu saldo final são 2 ATPs e 2 NADH. Você está rico? Ó, que beleza, hein? Investiu isso aí, né? Investiu ATP, saiu com ATP e saiu com NADH. Esse é o resumo, é o balanço final da veia glicolítica. Aí a pergunta que se faz é, e agora? O que acontece com essas moléculas de piruvato que foram geradas? Elas têm vários destinos, tá? E aí são motivos de novas vias. Ou seja, em condições anaeróbicas, se você fosse uma bactéria, você poderia ser uma levedura, por exemplo. E em condições anaeróbicas, você teria a conversão do piruvato em moléculas de etanol e CO2. Isso é o que as leveduras fazem. Quando você vai fazer pão, quando você vai fazer vinho, você vai fazer cerveja, né? Você faz fermentação alcoólica. Ou se você é um tecido muscular, uma célula muscular está em condições já lá em anaerobiose, se você está fazendo esforço repetitivo, né? Aquele esforço físico de explosão muscular, o que sua musculatura faz? Por que você sente dor? Porque você está pegando todo o piruvato que foi produzido da degradação do açúcar do tecido muscular e está transformando ele em ácido lático, também conhecido como lactato, né? Muito comum durante a contração muscular, nos eritrócitos e alguns tipos de micro-organismos. Isso, obviamente, em condições anaeróbicas. Mas se você é um ser superior, né? Se você é uma célula que depende de oxigênio, aí, em condições aeróbicas, essas moléculas de piruvato serão transformadas em acetilcoenzima A, e aí sim, também, depois de entrar numa outra via metabólica chamada de ciclo de Krebs, isso será transformado também em moléculas de NADH e FADH2. Mas isso, como eu falei, é conversa lá para o ciclo de Krebs. No fim das contas, o que você tem é isso que está sendo mostrado aqui. Ou fermentação, né, em condições anaeróbicas, ou seja, na ausência de oxigênio, ou em condições aeróbicas, o destino é o ciclo de Krebs. Beleza? Então, isso é um resumo simples da quebra da glicose, né? Você gera tudo isso daí. Mas a pergunta é, né, se eu estou em condições anaeróbicas, que reações consecutivas vão acontecer para que o piruvato vire ou etanol ou lactato? Então, apresento a vocês as famosas reações de fermentação, reações do ciclo fermentativo, onde do lado esquerdo você terá a produção do ácido lático por uma enzima chamada lactato desidrogenase. E aí, olha que interessante, aquele NADH que foi produzido lá na via glicolítica, ele será novamente oxidado, ou seja, você usa o poder redutor do NADH por uma desidrogenase, aquele nome que eu falo para vocês quando tem o envolvimento de NADH ou NAD, né, uma desidrogenase, a lactato desidrogenase, vai pegar a molécula de piruvato e transformar em ácido lático, em lactato, com o consumo do NADH que foi produzido lá atrás. Ou você teria o piruvato com a ajuda de uma descarboxilase, tirando, né, um carbono da molécula de piruvato que tem 3, transformando isso em ácido acético, ou seja, num acetaldeído com 2 carbonos, e na sequência, com a ajuda da álcool desidrogenase, é o nome, desidrogenase, você também com a ajuda do poder redutor do NADH vai transformar isso em etanol. Então, gera-se álcool por meio da fermentação do açúcar, que é o que você faz aí basicamente para a produção, né, de bebidas fermentadas ou para a produção de álcool combustível, como você bem preferir, depois de sucessivas destilações para você ter esse álcool concentrado. Viu como é simples? Né? Os micro-organismos fazem isso. E basicamente o que você precisa para isso? Açúcar, né? Como está sendo mostrado depois de diversas dessas reações. E aí, meu povo, algumas considerações a respeito dessas enzimas, né? A hexoquinase, né, ela é uma enzima que trabalha em concentrações muito baixas de glicose. Mas ela é uma enzima que pode trabalhar outros carboidratos, como a própria frutose, como a lactose, né? Ou a galactose, na verdade, que é um monossacarídeo proveniente da quebra da lactose em glicose e galactose. Então ela pode trabalhar vários carboidratos com KMs diferentes, né? Ela tem um inibidor, todas as enzimas da via glicolítica têm, digamos assim, inibidores próprios, né? E obviamente são enzimas que vão agir sobre outros monossacarídeos. Por que eu estou falando disso? Porque tem uma outra enzima chamada de glicoquinase, que ela só atua em concentrações altíssimas de glicose,
né? Ela é específica para um tipo de glicose. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é a diferença, né, entre os KMs da enzima, fazendo com que ela tenha mais ou menos afinidade pela molécula de glicose. Mas a enzima que a gente falou até agora é a hexoquinase. Isso é só para dar um tchan para você ter uma noção de como as coisas acontecem. E a via glicolítica ela é regulada. Toda via metabólica ela tem que sofrer uma espécie de regulação que provavelmente irá acontecer, onde as reações são favoráveis em apenas num sentido. Onde vocês viram na nossa etapa, onde atuam as enzimas quinases, ou seja, na primeira reação, ou seja, na hexoquinase, na terceira reação, que é na fosfofrutoquinase, e na última reação, que é na piruvatoquinase. As enzimas quinases, né, são enzimas alostéricas que trabalham com moduladores positivos, ou seja, acelerando a reação, ou com moduladores negativos que agem como se fossem inibidores, diminuindo a velocidade da reação e impedindo a reação. Então a hexoquinase, por exemplo, ela é sensível, olha que interessante como regulação, ao próprio produto da reação. Faz sentido isso? Vamos lá. Se eu estou produzindo muita glicose 6-fosfato, eu não preciso pegar mais glicose para produzir ainda mais glicose 6-fosfato. Então, o próprio produto, a concentração dele no meio, ele é um inibidor da própria enzima, né, da síntese, né, como subproduto, né, para levar essa glicose para sintetizar glicogênio se você tem subproduto da degradação de glicose gerado em grandes quantidades. Tá? A fosfofrutoquinase ela é inibida por ATP, por citrato e H+, e ela é ativada por AMP e frutose 2,6-bisfosfato. A frutose 1,6-bisfosfato, que é subproduto de degradação, um produto de degradação, perdão, da fosfofrutoquinase, ela é um ativador da enzima piruvatoquinase lá embaixo. Isso faz sentido? Ser um feedback positivo, né? Alguma coisa que estimula a enzima de baixo? Sim, porque se estiver com uma concentração muito grande aqui, você vai ter que dar uma acelerada nessa via para que você consiga abastecer a demanda disso que está aqui. E ela também é inibida por ATP e alanina. Então você tem ativadores e inibidores, que são moduladores alostéricos, porque as enzimas do metabolismo são enzimas alostéricas. Me refiro às quinases, tá? Ou seja, aquelas enzimas que vão agir em pontos de regulação da via. E agora, olha que interessante, você viu a via de degradação. E a via de síntese? Como é que funciona? Ela é simplesmente a via de degradação ao contrário? Será que é assim? Na verdade, os autores chamam muita atenção para isso, que a via de síntese não é simplesmente o inverso da via de degradação. Por quê? Porque tem alguns passos importantes da via que só são feitos num sentido. Para que ela aconteça no outro sentido, você tem que ter uns desvios. É o que acontece no caso da síntese de glicose numa via chamada gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É a formação de glicose a partir de vários precursores. Pode ser o próprio lactato, aminoácidos, a molécula de piruvato, a molécula de glicerol, a própria galactose, a frutose. Então você pode usar tudo isso aí para gerar glicose. Olha que interessante. Eu vou chamar a atenção para os aminoácidos. Significa que com degradação de proteínas, inclusive da dieta, você não precisa obter esses carboidratos de forma exógena. Você é capaz, através da gliconeogênese, com esse monte de precursores, gerar uma molécula de glicose. Seu corpo faz isso normalmente. Então você pode gerar glicose a partir de lactato, de aminoácidos, né? Gerando grande parte desses intermediários até você gerar a famosa glicose. Tá? Então vamos ver como é que você estuda a via de degradação comparada à via de síntese. Na verdade eu vou te dar essa dica. Você vai nas enzimas que são diferentes, porque todo o resto da via é igual. Ou seja, onde tinha setinha só para um lado na via anterior, você vai ter uma nova enzima que é alostérica também, que age regulada juntamente com aquela enzima que você viu, juntamente com as quinases que nós mostramos anteriormente, só que os moduladores positivos de uma via são negativos de outra, ou seja, como uma via é ligada, a outra é desligada e vice-versa. Então o metabolismo é inteligente, quando ele estiver fazendo uma via de degradação, ele vai desligar a via de síntese, quando ele estiver fazendo uma via de síntese, ele vai desligar a via de degradação. Olha que interessante. Então, no final das contas, né, a gliconeogênese ela pode ocorrer a partir, inclusive, de precursores, né, de ácidos graxos de cadeia ímpar, por exemplo, né, dando origem à glicose, por conta de uma molécula chamada propionato ou propionil com enzima A. Né, tem uma via específica para isso. Tá? A síntese de glicose a partir de aminoácidos
glicogênicos, né? Então, aminoácidos que dão origem ao piruvato, oxalacetato, ponto degradados. Enfim, você tem 3 grupos, 3 passos da via com uma enzima a mais fazendo um desvio quando você vai transformar precursores não glicídicos em glicose. Então, a maior parte dessas reações das vias são idênticas, aquelas que as setas são para os 2 sentidos. As outras estão sendo mostradas aqui. Então, como é que acontece? Lá embaixo, quando você transformava fosfenolpiruvato em piruvato, você tinha uma enzima chamada piruvato quinase. Aqui, para você transformar piruvato em fosfenolpiruvato, você não pode usar a mesma enzima, porque você precisa do intermediário para que essa reação aconteça. Ela não acontece direto. Então, você primeiro usa uma chamada piruvato carboxilase, ou seja, você carboxila o piruvato, transforma isso em oxalacetato, ou seja, o piruvato tem 3 carbonos, o oxalacetato tem 4. E aí, quando você faz o oxalacetato, agora você usa uma fosfenol piruvato carboxiquinase para que isso seja transformado em fosfenol piruvato. Então, esse é o desvio da via. Lá embaixo, né, você transformava fosfenol piruvato em piruvato direto por uma enzima, e aqui para você transformar isso nisso daqui, ou seja, piruvato em fosfenol piruvato, você precisa agora de 2 enzimas que vão trabalhar, né, no sentido oposto da enzima anterior. Aí você faz tudo aquilo de novo, você pega a via e sobe ela ao contrário, né, 2-fosfoglicerato, vira 3-fosfoglicerato, depois vira 1,3 bisfosfoglicerato, depois vira gliceraldeído 3-fosfato. No final é isso que acontece. E aí você junta com dihidroxicetanofosfato e regenera a molécula de frutose 1,6 bis ou disfosfato, dependendo da literatura que você pega. Mas aí você tem uma enzima que é uma fosfatase que faz o papel inverso. Então, quando frutose 6-fosfato na via glicolítica era transformada em frutose 1,6 bisfosfato ou disfosfato, dependendo da literatura que você pega, quem fazia isso era a fosfofrutoquinase. Agora, quem faz o papel inverso é uma fosfatase, uma frutose 1,6 disfosfatase, ou seja, quinases e fosfatases atuam de formas contrárias, sendo reguladas pelos mesmos moduladores dessas enzimas que são todas alostéricas, tá? E aí, a outra enzima que é diferente é a enzima da primeira etapa da via glicolítica lá atrás, que passa a ser a última etapa da gliconeogênese aqui, que é a transformação de glicose em glicose 6-fosfato. Antes, glicose era fosforilada, né, ou seja, transformada em glicose 6-fosfato pela enzima hexoquinase. Agora, a reação contrária é feita também por uma fosfatase, ou seja, uma enzima que retira, né, esse fosfato, joga no meio como fosfato inorgânico, né, se eu não me engano, ou leva para o ATP, já não me lembro mais, me perdoem, mas o fato é que você agora tem uma fosfatase que faz o contrário da quinase, transformando glicose 6-fosfato em glicose. Então, é assim que você estuda o inverso da via glicolítica, que nesse caso é gliconeogênese, só pegando as reações que são diferentes. Beleza? Então, fica a dica, tá? Você pega a gliconeogênese, que é, metabolicamente falando, o contrário da glicólise, com as suas diferenças, e estuda as diferenças. E lembrando que as duas são reguladas iguaizinhas ao mesmo tempo. Ok? Aqui nós temos a gliconeogênese, né, a partir de diversos precursores, né, as enzimas que fazem parte dos processos reversos da glicólise, né, com a ajuda de moléculas que são geradas lá na mitocôndria, enfim, né, só para você ter uma noção de que realmente é uma via contrária da glicólise, mas que você tem passos que são, digamos assim, diferentes de uma via e na outra via. A regulação da gliconeogênese, como eu falei para vocês, é uma regulação contrária à da glicose. E essa regulação ocorre basicamente, mais fortemente em cima de 2 grupos de enzima, da piruvato carboxilase e da frutose 1,6 disfosfatase. Então, olha só, o AMP, que inibe essa via, ele é um ativador da outra. A frutose 2,6 bisfosfato, que é inibidor dessa via, é ativador da enzima contrário da outra via. A acetilcoenzima A é um ativador dessa via, onde você transforma piruvato em oxalacetato, enfim. Então, você tem essa regulação da gliconeogênese nesses 2 pontos importantes, mais especificamente, que estão sendo mostrados aqui para vocês, tá?
como nós vimos anteriormente, né? Glicólise e gliconeogênese não podem funcionar ao mesmo tempo. Toda vez que uma via de síntese estiver ativa, a via de degradação está inativa e vice-versa. No próximo momento, nós vamos ver o que vamos fazer, né, com toda a molécula de piruvato que foi gerada durante a quebra da glicose, tá? Para onde iria, qual seria o destino do piruvato, ou seja, nós vamos estudar o ciclo de Krebs e nós vamos observar a produção no ciclo de Krebs de NADH e FADH2, que são moléculas extremamente energéticas, para que na cadeia transportadora de elétrons elas sejam transformadas em ATP. Então, fica aqui meu abraço. Essa foi a glicólise e a gliconeogênese duplamente reguladas e eu vou ficando por aqui. Um abraço, beijão para vocês e até mais.